Bem-vindos. Sou o professor William S. Dantas. Neste vídeo usaremos o AstroCoder para entender a lógica de programação no sistema de alertas de maremotos de tsunamis. Primeira parte. Correção das fases 2 e 3 da videoaula anterior. Lógica de programação 3. Fase 2, Self-Checkout. Missão. Precisamos de mais alguns produtos após coletá-los e antes de irmos para o caixa, dirija-se para a posição da fila apontada no cenário e vamos entender se devemos utilizar o caixa normal ou self-checkout. Se o carrinho tiver 5 ou mais produtos, utilizamos o caixa normal. Se não, se o carrinho tiver menos de 5 itens, utilizamos o self-checkout. Vamos ver o aviso. Não se esqueça de atribuir uma variável carrinho para contar os produtos sempre que coletados. Antes de movermos o personagem para a saída, devemos entender qual sistema de caixa utilizar. Exiba uma mensagem de utilize o self-checkout ou utilize o caixa normal quando estiver na posição de fila e após exibir a mensagem, vá até o ponto de saída, o ponto vermelho. Temos um circuito para seguir, passar pelo ponto preto e depois o ponto vermelho. Criando a variável carrinho. Temos de subir 4 casas até esse produto vermelho, no topo, lado esquerdo. Após coletá-lo, teremos de alterar a variável. Carrinho recebe 1. Agora sim desceremos. Seis casas para baixo, outra mercadoria vermelha. Variável carrinho receberá mais 1. Deslocando 2 casas para a direita para começar a recolher essas garrafas verdes. Vamos acertar essa coluna de blocos. Variável carrinho recebe mais 1. Vamos descer para recolher a outra garrafa.
A variável carrinho novamente recebe mais uma mercadoria. Vamos subir 3 casas. Para chegar até o ponto preto. Essa é a nossa condicional C para esse teste lógico. Observe que nele há duas condições. Se algo ocorrer, será tomada uma providência. Se não for como está determinado, a providência será diferente. Se carrinho for menor que 5, será exibido na tela uma mensagem utilize o self-checkout. Se o valor de carrinho for maior que 5, a mensagem será utilize o caixa normal. Colocando o programa para testar. Primeira mensagem, utilize o caixa normal. Nível concluído. Agora vamos para a fase 3. Fase 3. Missão. Ops! Parece que esquecemos de alguns produtos. Vamos coletá-los, mas em vez de contarmos a quantidade, nós somaremos o preço dos mesmos através de uma variável. E quando estivermos no self-checkout, informaremos qual a forma de pagamento que iremos utilizar. Crie uma variável. Bem, vamos ter que olhar um pouco mais embaixo. Chamada valor. E uma variável de nome pagamento, onde ambas possuem valor inicial igual a 0. E sempre que um produto é coletado, some esse montante a variável valor. Vamos ver o que o aviso diz. Aviso: após coletar os produtos, somar o preço dos mesmos à variável valor, dirija-se ao chefe checkout. Exiba a mensagem valor total da compra
seguido do valor total que devemos pagar. Adicione o valor 1 ou 2 para a variável pagamento. Se o valor for 1, exiba a mensagem pagamento com cartão de débito. Se o valor for 2, exiba a mensagem pagamento com cartão de crédito. Dirija-se à saída. Isso parece ser um pouco mais complexo comparado aos outros exercícios que já fizemos. Vamos começar a montar os blocos de programação. Criando as variáveis. A primeira, valor. A segunda, pagamento. Observem que tanto definir como alterar, eles ficaram como pagamento. Nós temos de mudar para valor. Definindo ambos, valor e pagamento. Inicializando a variável como 0. Primeiro vamos nos deslocar para a direita, coletar essa garrafa verde, alterando agora novamente para valor. Variável valor recebe 1. Nos deslocando 2 casas para a esquerda para podermos recolher as bananas. Novamente, fazendo a alteração não do pagamento, do valor. A variável valor receberá mais 1. Mover para baixo para pegar essa mercadoria vermelha. Fazer a alteração da variável valor. Valor recebendo mais 1. Agora vamos fazer todo o processo para alcançarmos essa marcação preta do self-checkout. 2 casas para baixo. Teremos de fazer mais um bloco de programação. Vamos ajeitar esse bloco que já existe.
Bem, a primeira função de exibir mensagem será como o texto disse: valor total da compra. Em seguida será exibido a variável valor. Agora nós vamos alterar a variável pagamento para 2. E usaremos o nosso bloco lógico da função C C da variável pagamento for igual a 1, a seguinte mensagem será exibida: pagamento com cartão de débito. Outro teste lógico C com a variável pagamento, no caso dela ser o número 2, como nós já escolhemos. O que deve ser feito? Qual é a mensagem que será exibida? Pagamento com cartão de crédito. Estando tudo correto, nós teremos ainda de nos deslocar para a saída, que é o ponto vermelho. Tendo a programação pronta, nos resta agora testá-la. Primeira mensagem, valor total da compra: 7. Pagamento com cartão de crédito. Nível concluído. Segunda parte. Fenômenos naturais, maremotos. Tectonismo no Brasil. O Brasil está sobre a placa sul-americana, a parte emersa da placa tectônica sul-americana. Com 43,6 milhões de quilômetros quadrados, a espessura da placa sul-americana na plataforma é de 200 km e no assoalho oceânico é de cerca de 15 km. A placa sul-americana é deslocada em direção à placa de Nazca a uma taxa de 27 a 34 milímetros por ano. Por estar localizado na parte mais estável e longe da zona de subducção da placa tectônica de Nazca, o Brasil não tem vulcões ativos e a ocorrência de terremotos de pequena intensidade é restrita aos do tipo intraplaca. O maior terremoto submarino registrado na costa brasileira foi em 28 de fevereiro de 1955, próximo ao litoral do Espírito Santo, com magnitude de 6,1 na escala Richter. Levando em conta todas essas informações expostas, nós podemos afirmar com tranquilidade que a possibilidade de um tsunami no litoral brasileiro é praticamente inexistente. Nesta imagem podemos ver a simulação de um tsunami provocado pelo colapso de um vulcão na ilha de La Palma, atingindo a costa brasileira.
Qual a possibilidade de um maremoto ocorrer no litoral brasileiro? Um maremoto pode ser provocado por um terremoto submarino ou uma grande erupção vulcânica, capaz de colapsar metade da cratera de um vulcão, como podemos observar na imagem ao lado. Documentos históricos registram os relatos sobre um fenômeno semelhante a um maremoto em 1541, na costa do que seria o estado de São Paulo, na vila de São Vicente. Se o vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, Espanha, tiver uma erupção com a força, quantidade de detritos e a intensidade suficientes para colapsar a sua cratera, poderia provocar um maremoto que atravessaria os 4.000 quilômetros de distância até o litoral norte, Amapá e Pará completamente, e nordeste brasileiro, 5 horas após parte da cratera mergulhar no Oceano Atlântico. Em 1949, uma erupção do Cumbre Vieja fez o cume da montanha desmoronar para dentro do Oceano Atlântico, sem a ocorrência de maremoto. A última erupção do Cumbre Vieja foi em 1971. Esta é a única possibilidade de um maremoto atingir o Brasil. Nesta imagem podemos ver o processo para cadastramento no Serviço de Alerta da Defesa Civil. Para isso, basta enviar um SMS para a Defesa Civil com o CEP da sua residência ou a área que deseja monitorar, como por exemplo, para 40199, mensagem o CEP do lugar. Também existem outras mensagens via SMS que podem ser úteis. Para consultar quais CEPs estão cadastrados, para receber alerta no seu celular, tem que digitar 40199 e consultar. Ou para parar de receber os alertas da SMS, você tem que digitar 40199, sair e o número do seu CEP. O que deve ser feito no caso de um maremoto? Cadastre-se no serviço da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, seguindo as orientações ao lado, para receber alertas por SMS no celular. Se estiver na praia e o mar recuar subitamente, observe os animais à sua volta. Se estiverem irrequietos e afastando-se da praia, siga-os. Estando a menos de 3 km da orla, procure uma elevação, com a altura de no mínimo 30 metros. Esteja focado em salvar-se e não os seus pertences, como bagagens, cadeiras de praias e coolers. Do contrário, isso atrapalhará sua fuga. Mesmo após a passagem da primeira onda, aguarde por mais 1 hora, ou até ser noticiado pela Defesa Civil que o perigo já passou. Fase 1. Procurar lugares elevados quando um maremoto, tsunami se aproxima. Fase 1 da atividade Fenômenos Naturais. Missão. Essa não, parece que uma grande onda se aproxima. No caso de tsunami e maremoto, o recomendado é procurar lugares altos. Pegue as crianças do mar, uma de cada vez, e leve até o posto de observação do salva-vidas. Existe também o aviso: temos pouco tempo, ou seja, otimize o máximo possível o uso de comandos para realizar essa tarefa. Vamos montar a programação em blocos. Andar 7 casas para cima. Duas casas para a esquerda, finalmente chegamos ao garoto. Agora temos de retornar.
Agora que chegamos ao posto do salva-vidas, vamos deixar esse garoto aqui e vamos buscar o outro próximo à bola verde. Tendo a atenção de mudar a figura. Vamos montar uma nova coluna de programações de bloco. Cinco casas para cima. Três casas para a esquerda. Pronto, agora pegamos o último garoto. Temos de fazer o caminho de volta, até o posto do salva-vidas. Se bloco de programação está completo, terei de fazer uma outra coluna com blocos de programação. Pronto, encerrando. Agora falta testar. Primeiro garoto salvo, partindo agora para salvar o segundo. Menino recolhido. Nível concluído, primeira fase completa com sucesso. Fase 2. Sinalizar os pontos da praia onde a ressaca do mar é mais forte. Fase 3. Sinalizar outros pontos da praia e exibir mensagens na tela. Assim concluímos esta aula. Se gostou, por favor, dê um like e para acompanhar as postagens das próximas aulas, inscreva-se no canal.